A escuridão sempre despertou curiosidade e medo na humanidade. Desde os primórdios, a ideia de uma figura sombria que enganaria o mundo inteiro tem assombrado as páginas da história. Mas, e se essa figura não fosse apenas um mito? E se as profecias bíblicas estivessem alertando sobre alguém real, alguém que ainda está por vir? A Bíblia não deixa dúvidas. Um líder global surgirá nos últimos dias, prometendo paz, mas trazendo destruição. Ele será um mestre da enganação, capaz de convencer até mesmo os mais sábios. Os profetas o descreveram como um governante que estabelecerá um reino de aparente estabilidade, apenas para revelar sua verdadeira natureza quando for tarde demais. Muitos já tentaram identificá-lo ao longo dos séculos, associando seu nome a imperadores, governantes e figuras políticas influentes. Mas será que estamos olhando para os sinais corretos? O que as Escrituras realmente dizem sobre sua identidade e o momento de sua chegada? Neste vídeo, vamos estudar a fundo nas profecias bíblicas para entender quem será o Anticristo e quando ele aparecerá. Com base nas revelações de Daniel, nas palavras de Jesus e nas visões do Apocalipse, veremos os sinais que antecedem sua ascensão e como isso se conecta com o cenário atual do mundo. Prepare-se para descobrir verdades que muitos preferem ignorar. Afinal, saber quem ele é pode ser a chave para não cair em seu engano. Se você quer entender melhor as profecias bíblicas e se preparar para o que está por vir, este é o lugar certo. Aqui, exploramos as Escrituras de forma clara e profunda, conectando os sinais dos tempos com a palavra de Deus. Então, antes de continuarmos, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Assim você estará sempre um passo à frente, discernindo a verdade no meio de tantos enganos. Desde os tempos antigos, os profetas alertaram sobre um líder que surgiria nos últimos dias, alguém com um carisma irresistível e uma influência mundial sem precedentes. Mas para entender quem será esse personagem, é necessário voltar às raízes da profecia bíblica. O livro de Daniel, escrito séculos antes da vinda de Cristo, já previa a ascensão de um governante que se oporia a Deus, um líder que viria com astúcia e poder para enganar as nações. No capítulo 7 de Daniel, uma visão perturbadora revela 4 grandes impérios representados por animais simbólicos. Entre eles, surge um pequeno chifre que cresce e domina, um rei arrogante que fala contra o Altíssimo e persegue os santos. Mais tarde, em Daniel 9:27, há outra referência a esse governante, descrevendo alguém que firmará um pacto de paz por 7 anos, mas quebrará sua aliança na metade desse período, dando início a uma era de perseguição e desolação. Séculos depois, o apóstolo Paulo reforça essa profecia ao falar do homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ele será aquele que se oporá a Deus e se exaltará acima de tudo o que é chamado de divino, chegando ao ponto de se sentar no templo e proclamar ser Deus. A convergência dessas passagens deixa claro que o Anticristo não será apenas um líder político, mas alguém que assumirá um papel espiritual, buscando a adoração global. Se analisarmos o cenário mundial atual, podemos ver movimentos que preparam o caminho para essa figura. O desejo por um governo unificado, crises sociais e espirituais, além da crescente apostasia, são sinais de que a humanidade está cada vez mais propensa a aceitar um líder que prometa resolver todos os problemas, mas sua verdadeira intenção só será revelada quando já for tarde demais. Os textos bíblicos indicam que ele não agirá sozinho. O livro de Apocalipse menciona uma segunda besta, conhecida como o falso profeta, que desempenhará um papel fundamental na consolidação de seu governo. Essa aliança entre poder político e influência religiosa criará uma ilusão quase irresistível, enganando milhões. Diante dessas revelações, a grande questão permanece: como o mundo será levado a aceitar esse líder? Quais estratégias ele usará para conquistar corações e mentes? Para compreender como o Anticristo conquistará o mundo, é essencial observar os mecanismos que ele usará para seduzir e enganar as nações. Diferente do que muitos imaginam, sua ascensão não será marcada por violência explícita no início.
Em vez disso, ele se apresentará como um pacificador, alguém capaz de resolver conflitos históricos e unir diferentes povos sob uma única bandeira. O livro de Daniel 8:23-25 descreve esse líder como alguém de olhar feroz e entendimento enigmático, que prosperará por meio de astúcia e engano. Ele não tomará o poder à força, mas por meio de promessas atraentes e acordos estratégicos. Seu discurso será convincente, e sua imagem pública será de um líder visionário, alguém que oferecerá soluções para os problemas mais urgentes da humanidade. O próprio Jesus alertou sobre esse perigo ao dizer em Mateus 24:24 que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que fariam grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Isso nos leva a entender que o anticristo não será apenas um político influente, mas também alguém envolvido em uma dimensão espiritual, capaz de manifestar sinais que parecerão milagrosos. No contexto atual, vemos um mundo cada vez mais inclinado a buscar um líder global. Guerras, crises econômicas, desastres naturais e o colapso moral da sociedade criam o ambiente perfeito para que as pessoas clamem por um governante que traga estabilidade. Organizações internacionais já discutem a necessidade de uma governança mundial mais centralizada, o que apenas reforça o cenário profético descrito nas Escrituras. Além disso, a Bíblia nos dá um detalhe crucial. Apocalipse 13 revela que o anticristo terá um aliado fundamental, o falso profeta, que desempenhará um papel decisivo na implementação de seu domínio. Esse personagem terá grande autoridade religiosa e persuadirá as massas a seguir o anticristo, possivelmente apresentando-o como um salvador divino. Será ele quem promoverá a adoração desse líder, estabelecendo um sistema no qual aqueles que se recusarem a segui-lo serão perseguidos. A grande questão que surge é como ele conseguirá unificar diferentes religiões e ideologias em torno de si, o que levará o mundo inteiro a aceitá-lo como líder absoluto. Para que o anticristo alcance um domínio global, ele precisará superar uma das maiores barreiras da humanidade: a diversidade de crenças e ideologias. Diferentes religiões, filosofias e sistemas políticos sempre dividiram povos e nações, mas a Bíblia indica que esse líder conseguirá unificar o mundo sob um mesmo propósito. Como isso será possível? Apocalipse 13, 7 e 8 descreve que o anticristo terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e que todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Esse detalhe sugere que ele não será apenas um governante político, mas também uma figura de adoração, alguém que conquistará a lealdade emocional e espiritual das massas. Para isso, ele contará com o apoio de uma poderosa estratégia: o ecumenismo forçado e uma religião mundial unificada. Ao longo da história, tentativas de criar uma religião global sempre fracassaram, mas nos últimos tempos, temos visto um movimento crescente em direção a uma espiritualidade universalista. O conceito de que todas as religiões levam a Deus tem ganhado força, promovendo uma ideia de unidade que na superfície parece benéfica, mas que na prática dilui a verdade do Evangelho. O falso profeta, mencionado em Apocalipse 13, 11 e 12, será um personagem-chave nesse processo, convencendo as pessoas de que o anticristo é a resposta para a busca espiritual da humanidade. Outro fator determinante será o uso da tecnologia. Nunca antes na história houve tanta capacidade de controle e manipulação da informação. Com algoritmos avançados, inteligência artificial e vigilância digital, será possível criar uma narrativa única e silenciar qualquer voz dissonante. Quem se opuser ao sistema será considerado inimigo da paz e da harmonia mundial. A profecia de Daniel 11:36-37 nos dá mais um detalhe intrigante. O anticristo se exaltará acima de todos os deuses e rejeitará qualquer tradição religiosa anterior. Isso significa que ele não apenas se apresentará como um pacificador entre religiões, mas também criará um novo sistema de adoração, onde ele próprio será a figura central. Com essa base estabelecida, a pergunta que surge é: qual será o próximo passo?
como ele consolidará seu poder de forma definitiva e eliminará qualquer resistência? A resposta está na imposição de um sistema que obrigará todos a se submeterem, um sistema que a Bíblia já nos advertiu há milênios. Se esse conteúdo está te fazendo refletir sobre os tempos que estamos vivendo, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E me conta nos comentários. Você acredita que já estamos vendo os sinais da chegada desse governo global? O que mais te chama a atenção nas profecias sobre o anticristo? Quero saber sua opinião. A consolidação definitiva do poder do anticristo dependerá de um sistema global que controle não apenas a política e a religião, mas também a economia. A Bíblia nos alerta que esse líder estabelecerá um mecanismo de dominação que afetará diretamente a vida cotidiana das pessoas, tornando impossível comprar ou vender sem estar submetido ao seu governo. Essa profecia está registrada em Apocalipse 13, 16, 17, onde se descreve a famosa marca da besta. Esse sistema econômico será a peça-chave para garantir a lealdade das massas. No contexto atual, a tecnologia financeira já permite o controle quase absoluto sobre transações e identidades digitais. O avanço das moedas digitais centralizadas por governos, os sistemas de crédito social e o aumento das restrições ao dinheiro físico criam um cenário perfeito para a implementação de um modelo econômico onde cada cidadão poderá ser monitorado e regulado. O texto bíblico afirma que essa marca será imposta sobre a mão direita ou sobre a testa, indicando não apenas um símbolo de submissão, mas também um meio prático de identificação. Com os avanços em biometria, chips subcutâneos e sistemas de reconhecimento facial, já existem tecnologias que poderiam servir como base para essa profecia se concretizar. O mais preocupante é que muitos aceitarão esse controle sem resistência, pois ele será promovido como algo necessário para garantir estabilidade, segurança e prosperidade global. A justificativa para essa medida será convincente. O mundo já enfrenta crises financeiras, colapsos bancários e a necessidade de um sistema mais eficiente para prevenir fraudes e crimes cibernéticos. Um líder mundial que proponha uma solução definitiva para esses problemas será amplamente aceito. No entanto, a aceitação dessa marca trará consequências espirituais profundas. Apocalipse 14, 9 e 10 adverte que aqueles que a receberem estarão selando sua aliança com o reino das trevas, rejeitando definitivamente a Deus. Mas e aqueles que recusarem? A Bíblia deixa claro que haverá perseguição. Os que se opuserem a esse sistema serão marginalizados, considerados inimigos da ordem mundial e até condenados à morte. Esse período, conhecido como a Grande Tribulação, será o maior tempo de sofrimento da história, e aqueles que permanecerem fiéis a Cristo enfrentarão desafios sem precedentes. A questão inevitável é: haverá uma maneira de resistir? Como os fiéis poderão discernir e se preparar para esse tempo? A resposta está nas Escrituras. A resistência ao governo do anticristo será extremamente difícil, pois ele estabelecerá um sistema totalitário onde aqueles que não se submeterem serão perseguidos e eliminados. As Escrituras indicam que os seguidores de Cristo enfrentarão tempos de grande aflição, mas também revelam que haverá um remanescente fiel, disposto a pagar o preço para não negar a Deus. Em Mateus 24, 9 e 13, Jesus advertiu que seus discípulos seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome e que muitos abandonariam a fé, traindo e odiando uns aos outros. Esse será um tempo de intensa provação, onde apenas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O anticristo, com seu controle absoluto, não permitirá que a resistência se espalhe, usando todos os recursos disponíveis para identificar e capturar aqueles que não aceitarem seu sistema. A grande questão é: como os fiéis poderão sobreviver nesse período? A resposta está na dependência total de Deus. Apocalipse 12, 6 menciona que um grupo será levado ao deserto, onde será sustentado por um tempo, sugerindo que alguns conseguirão escapar e viver de forma oculta. Isso nos remete a exemplos bíblicos, como Elias sendo alimentado por corvos no deserto.
1 Reis 17, 2 e 6, ou os israelitas sendo sustentados no Êxodo. Deus sempre cuidou de seus servos, e no tempo da tribulação não será diferente. Além da sobrevivência física, haverá uma batalha espiritual intensa. O engano será tão profundo que muitos serão seduzidos pelo sistema do anticristo. Vai na Tessalonicenses 2, os 11 e 12. Afirma que Deus permitirá um espírito de engano para aqueles que rejeitaram a verdade, mostrando que a única maneira de resistir será através da firmeza na palavra de Deus. Aqueles que não estiverem alicerçados na fé antes desse tempo dificilmente resistirão à pressão. Outro aspecto fundamental será a atuação das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, 3, 12. Elas proclamarão a verdade de Deus durante 3 anos e meio, realizando sinais e confrontando o anticristo. Sua presença servirá como um farol para aqueles que buscarem a verdade, mas também trará intensa perseguição contra os que se aliarem a elas. O cenário da grande tribulação será um divisor de águas. Aqueles que seguirem a Cristo enfrentarão sofrimento, mas terão a promessa da vida eterna. Já aqueles que se submeterem ao anticristo poderão desfrutar de conforto temporário, mas ao custo de sua alma. Diante dessa realidade, surge a pergunta inevitável: como e quando esse domínio chegará ao fim? A profecia bíblica nos dá essa resposta. O reinado do anticristo, por mais absoluto que pareça, não será eterno. As Escrituras deixam claro que seu domínio terá um tempo determinado por Deus e que sua queda será tão rápida quanto sua ascensão. O livro de Daniel 7:25 menciona que ele governará por um tempo, tempos e metade de um tempo, o que equivale a 3 anos e meio. Essa mesma duração é confirmada em Apocalipse 13:5, onde se diz que ele terá autoridade por 42 meses. Isso significa que, embora pareça imbatível, seu governo terá um prazo estabelecido pelo próprio Deus. O ponto de virada ocorrerá quando ele revelar sua verdadeira intenção e exigir adoração absoluta. Daniel 9:27 profetiza que ele quebrará sua aliança na metade da última semana profética, dando início a um período de perseguição implacável contra todos os que não se curvarem a ele. No entanto, esse também será o momento em que Deus começará a derramar seu juízo sobre o mundo. Os juízos descritos em Apocalipse, os selos, as trombetas e as taças, demonstram que Deus não permitirá que o governo do anticristo se mantenha sem consequências. Fomes, guerras, desastres naturais e eventos sobrenaturais irão sacudir o planeta, levando muitos a perceberem que estavam seguindo um falso salvador. O anticristo, por sua vez, responderá com ainda mais violência, tentando esmagar qualquer resistência. Mas sua ruína será inevitável. Apocalipse 19, 11, 21 descreve o momento glorioso em que Jesus Cristo retornará para destruir esse falso governante. Diferente de sua primeira vinda, quando veio como um servo humilde, ele agora virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, à frente dos exércitos celestiais. Com apenas a palavra de sua boca, ele derrotará o anticristo e seus exércitos, lançando-o vivo no lago de fogo. O fim desse império maligno trará libertação para aqueles que permaneceram fiéis. Os reis da terra, que antes se curvavam diante do anticristo, se lamentarão ao ver seu colapso. Mas para os santos de Deus, esse será o momento da vitória definitiva. Mas há algo ainda maior por vir: o início do reinado de Cristo sobre a terra. Com o anticristo derrotado, o que acontecerá com o mundo? Como será o reino estabelecido por Jesus? Olhando para as profecias que analisamos, fica claro que o mundo caminha para um momento decisivo. A ascensão do anticristo, sua influência global, o engano das nações e a perseguição contra os fiéis não são apenas possibilidades distantes. São eventos que a palavra de Deus nos assegura que acontecerão. No entanto, por mais sombrios que esses dias possam parecer, a Bíblia nos dá uma promessa inabalável. Deus continua no controle, e aqueles que confiam nele jamais serão abandonados. Diante desse cenário, a pergunta mais importante não é quando tudo isso acontecerá, mas sim como estamos nos preparando. Muitos serão enganados porque não conheceram a verdade. Muitos cederão porque não fortaleceram sua fé antes que o tempo da provação chegasse.
Jesus alertou em Mateus 24:42: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esse é o chamado para cada um de nós. A preparação para os tempos difíceis não se trata de estocar suprimentos ou buscar refúgio físico, mas sim de fortalecer nosso espírito, enraizando-nos na palavra de Deus. O engano será profundo, mas aqueles que conhecem as Escrituras terão discernimento. A pressão será imensa, mas aqueles que caminham com Cristo terão coragem. Muitos podem se perguntar: vale a pena permanecer firme quando o preço for tão alto? A resposta está na promessa final de Deus. Apocalipse 21:4 nos assegura: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a esperança que nos sustenta. O reino do anticristo será passageiro, mas o reino de Cristo será eterno. Hoje, enquanto ainda há tempo, a escolha está diante de nós. Permaneceremos adormecidos, vivendo como se essas profecias fossem apenas histórias distantes, ou despertaremos para a realidade espiritual, fortalecendo nossa fé e vivendo cada dia com a certeza de que pertencemos a um reino que jamais será abalado. O tempo está se esgotando. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Mas a boa notícia é que Deus nos chama para estar do lado certo da história, não como espectadores, mas como testemunhas vivas da sua verdade. A questão é: estamos prontos? As profecias bíblicas não foram registradas para nos causar medo, mas para nos alertar e fortalecer nossa fé. Deus revelou esses acontecimentos futuros não para nos deixar ansiosos sobre o que está por vir, mas para que estejamos preparados, confiantes e firmes nele. Por mais que o cenário mundial pareça incerto e os tempos difíceis estejam se aproximando, temos a certeza de que nada foge do controle do Criador. Cada geração se deparou com sinais e eventos que apontavam para o cumprimento das Escrituras, e a nossa não é diferente. O que realmente importa não é prever datas ou identificar personagens, mas entender que a nossa maior segurança está em Cristo. Ele nos deixou sua palavra como bússola, seu Espírito como guia, e a promessa de que estará conosco até o fim dos tempos. Diante de tudo o que falamos, surge um chamado para reflexão. Como estamos vivendo hoje? Estamos buscando conhecer mais a Deus e sua vontade ou simplesmente seguindo o fluxo deste mundo? As decisões que tomamos agora moldam o nosso futuro espiritual. E essa não é apenas uma questão profética, é uma questão de fé, de compromisso e de vida eterna. Independentemente do que aconteça, nossa esperança está em algo muito maior do que os sistemas deste mundo. O anticristo pode tentar enganar, o mundo pode se abalar, mas aqueles que pertencem a Cristo jamais serão destruídos. Essa é a promessa que nos sustenta. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor as profecias bíblicas, já deixa seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum novo conteúdo e continua aprofundando seu conhecimento sobre as Escrituras. E claro, tem muito mais esperando por você aqui no canal. Então, escolha outro vídeo e continue conosco nesse aprendizado. Nos vemos lá.